a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. E todos os domingos às 8h30 da manhã, na Rua Cuiabá 146. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. É importante que você seja um aluno ou uma aluna assíduo de nossa EBD. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 8, a qual tratemos sobre uma igreja que enfrenta os teus problemas. Trabalhamos sobre que a igreja de Jerusalém, ela não era uma igreja perfeita e a igreja não é uma igreja perfeita. Porque existe a igreja ideal, né, criada pelas pessoas, de que é criada na mente, de que não tem imperfeições, que deve ser perfeita, mas na realidade isso não é. Porque a igreja real, nós sabemos que ela tem problemas. Porque ela ainda está aqui na Terra e ela é imperfeita. E domingo tivemos uma lição muito boa, que houve-se esse crescimento da igreja, esse avanço da igreja, né? Podemos se dizer, dentro da matemática, esse avanço geométrico, né? A igreja e os discípulos foi um crescimento aritmético, ou seja, enquanto crescia-se mais a igreja, os discípulos cresciam-se bem menos. Então, houve aí um período de 4 a 5 anos aí do Pentecoste, houve um crescimento muito avassalador. E quando há esse crescimento, houve um número de multidão que foi crescendo, então surge também automaticamente os problemas. Veja que houve até murmuração dos gregos, né, das viúvas gregas, contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no cotidiano. Foi aonde que escolheram ali 7 diáconos, que foram selecionados não apenas pelo cargo, mas para servir as mesas, para servir as viúvas, para servir essas pessoas que estavam sendo desprezadas. E pessoas que eram de boa reputação, porque reputação é o que eu falo de você, é o que as pessoas falam de você. E o que é que as pessoas falam de você? Bem ou mal? Né? Porque tem pessoas que até não se preocupam, que até tem uma famosa frase, que fale bem ou fale mal, que fale do meu nome. Não, mas não é assim. Porque eu tenho que ter essa preocupação diante de Deus, de que as pessoas, não é que eu não vou ter defeitos, não, mas que as minhas virtudes venham cobrir os meus defeitos. Mas que as pessoas venham falar algo bom de mim. Porque existe também um caráter, né? O caráter é algo interno. É o que eu sou diante de Deus. Reputação é o que as pessoas falam de mim. Caráter é algo de dentro para fora, é algo que eu sou diante de Deus. Reputação é o que eu sou diante dos homens. Teve que ter uma característica também, que é ser cheio do Espírito Santo e também de sabedoria. Não pode ter só sabedoria e também não pode ser só cheio do Espírito Santo e também não pode ser cheio do Espírito Santo e não basta ter o dom, né? E também não ter o caráter, ou seja, a reputação. É importante entendermos isso. Que não pode ser algo diferente. Tem que ser alguém que seja sincero diante do Senhor Jesus. Nós tivemos domingo até uma aula muito maravilhosa, que houve essa murmuração. Nos lembrei até de uma famosa frase do Elias Torralbo, que ele dizia que é melhor um reclamador verdadeiro do que um adorador falso. E isso está bem claro aqui, porque houve uma reclamação, uma murmuração, mas para o bem. Aquilo contribuiu para o bem. Eles levaram esses questionamentos até os apóstolos. Não estou dizendo que na teoria a murmuração não é bom. Mas perceba que aqui eles pegou aquele problema, aquela murmuração, para tentar trazer solução para os problemas. E isso é muito importante.
E domingo tivemos uma gloriosa aula com o nosso presbítero. Ele falou algo muito interessante, que ele disse, que eu destaquei, é que os nossos interesses não podem sobrepor aos interesses de Jesus. Não pode estar acima dos interesses de Jesus. Qual era o maior interesse do Senhor Jesus ali? É que eles também pregassem a palavra, né? Orasse, mas também desse assistência social. Ou seja, não pode ter só uma coisa, nem só uma e nem só outra. Tem que ter a oração e a palavra, mas também a assistência social tem que ter. Então não deve ser pessoas egoístas, pessoas interesseiras. Então nós tivemos uma aula muito gloriosa. Então não pode tentar resolver um problema criando outro problema. Então tentar ali delegar as tarefas, porque é importante, como nosso presbítero falou muito bem domingo, delegar as tarefas, como certa pessoa que trabalhava numa empresa disse. Eu não tenho medo de ensinar outras pessoas, porque aí eu vou trabalhar menos, porque eu vou estar delegando as tarefas. E aqui os apóstolos delegaram as tarefas, escolhidas por eles, né? Pessoas gregas aí, mas foram delegados as tarefas, eles foram repartidos os trabalhos para que isso não venha se tornar fardo ali para eles. E, antes de nós entrar na nossa lição, é importante nós entendermos o significado desse nome, desses 7 diáconos, que até está em base da nossa lição. Qual foram os 7 diáconos que foram escolhidos? Entre eles estava, eu vou deixar o Estevão por último, porque você vai entender. Foi Filipe, né? Filipe, que significa aquele que ama cavalos. Cavalo fala de luta, cavalo fala de batalha, né? Isso é muito importante. E o servo do Senhor deve batalhar em prol do reino do Senhor. Existe até um louvor, né, que diz, 212 da nossa harpa cristã, na batalha contra o mal, ser valente. Os guerreiros do Senhor Jesus, que é o louvor 212. E Prócoro, né, Prócoro, que significa mestre do coro, que tem a ver com instrumento musical. Ou seja, há uma necessidade de alguém assim na igreja, né? De alguém que trabalha, que desenvolva nessa área musical também, que é um dom. É um dom natural. Vem também junto com esse dom a unção do Senhor Jesus. E Nicanor, que significa conquistador. Né? Conquistador, ou seja, Deus conta com alguém também que vai conquistar. Uma pessoa que conquista, uma pessoa que luta, que batalha e que ele vai conseguir conquistar alguma coisa. E também existe o chamado Timão. Timão significa aquele que honra. Na igreja do Senhor, todo líder, os seus liderados, ele deve aprender a honrar o seu líder, a honrar a sua liderança. E isso é um princípio muito importante, que é o chamado, que nós chamamos de princípio de honra. E Pármeras, que é um desses diáconos que foram escolhidos, significa firme, né? Tem a ideia aqui de firmeza, de alguém firme e constante, né? É o que está lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, né? Na vinda do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmeza fala de uma constância, porque o nosso trabalho não é vão. Então, o diácono precisa reconhecer isso, o servo do Senhor precisa reconhecer isso. Haja vista, queridos, que essa palavra diáconos quer dizer servo, né? Ou escravo, que é doulos. Doulos tem ideia de alguém que é submisso a alguém e está sujeito a fazer a tua vontade. Então a ideia aqui é de alguém que serve. Independente se é diácono, independente se é presbítero, independente se é evangelista, Deus te chamou para servir, porque o ministério não é ser visto, mas servir. Ainda que alguém vai ver o seu trabalho, mas o enfoque não é, porque a nossa luz, as nossas obras resplandecem diante dos homens, né? Para que veja as vossas obras, mas glorifique ao Pai. As pessoas vão ver as obras, mas glorificar ao Pai que está nos céus. Então, Nicolau, né, que é o último, significa vitorioso sobre o povo. E aí vem o último, que na verdade é o primeiro, que é Estevão, eu deixei por último, porque vamos trabalhar sobre Estevão nessa lição.
Estevão vem de Stepanos, que significa o que? Coroa, que é alguém coroado. E desses 7 diáconos aqui, Filipe e Estevão se destacou para sair anunciando, sair pregando o evangelho, pregando a palavra do Senhor. Então, perceba, queridos, que nós vamos trabalhando hoje sobre Estevão, que significa coroa. Apocalipse 2:10, Jesus fala para a igreja de Yasmin que se ela fosse fiel até a morte, né, porque teria uma perseguição de 10 dias, receberia a coroa da vida. E Estevão, que significa coroa, ele recebeu a sua coroa. Por quê? Porque ele foi até o fim. E é o que vamos trabalhar nessa lição, que é a lição de ano novo, do dia 31 de agosto de 2025, uma igreja que se arrisca. Já falamos sobre igreja que sofre as perseguições, diante das perseguições, e aqui sobre uma igreja que se arrisca. A leitura está baseada em Atos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao 15, e o capítulo 7, do 54 ao 60. Então, nós vamos trabalhar sobre a vida de Estevão, né? Pela leitura aí, nós vamos ver, queridos, que é algo importante de ser destacado. Estevão estava sendo confrontado por, pelo menos ali, que eu vou dizer aqui, que é uns 4 grupos de pessoas. Isso está na leitura aí, você vai perceber. Professor ou professora, enfatize aí esses 4 grupos. Por quê? Porque esses 4 grupos que estavam questionando Estevão, não era qualquer pessoa, não era qualquer um que ele estava enfrentando, mas ele estava cheio do Espírito Santo, né? Quem era esse? É o chamado libertos. Quem é esses libertos, gente? Esses libertos são escravos judeus, foram libertados de Roma, e formaram a sua própria sinagoga ali, na região da Palestina ali, nós chamamos de Palestina, ali em Jerusalém. Ou seja, esse grupo provavelmente que veio da diáspora, helenistas, e formaram a sua sinagoga. E queria ter superioridade sobre os judeus que estavam em Jerusalém. Perceba então que aqui não era qualquer pessoa, eram pessoas influentes, eram pessoas que tinham a sua sinagoga, né? E perceba que Harley, ele disse que, o comentarista, ele disse que existia aproximadamente uns 460 sinagogas ali nesse tempo. Então veja, querido, existia muitas sinagogas. E nós percebemos que existe também um segundo grupo, que é os sirineus. Os sirineus, perceba que sirineus, que é ali da região da Líbia, da África, ali ao norte. Perceba que esse grupo de pessoas, esses sirineus, lá em Atos capítulo 2, versículo 10, é mencionado esse grupo que veio de longe ali para participar ali do Pentecoste. Nos leva a entender, nos leva a crer que eles provavelmente vieram para o Pentecoste, porque está lá em Atos 2:10, e vivenciaram aquilo ali e falaram, vamos montar nossa própria sinagoga, né? Esses sirineus aqui. Perceba que lá em Atos também 11:20, alguns se destacam para pregar as boas novas. Mas aqui esse grupo se levantou para questionar a autoridade de Estevão. Qual é o outro grupo? O outro grupo, né, é o chamado de alexandrinos. Esse alexandrino, né, existia Alexandria ali, que era a capital do Egito ali. Vocês vão ver sobre a história de Alexandre ali, o Grande, quando morreu, dividiu seu império ali em 4 generais ali. E um deles ali colocou até uma biblioteca ali em Alexandria, aonde vendia-se livros. Aí em Alexandria, aonde tinha uma biblioteca. Veja que da onde que veio esses grupos? Dos alexandrinos, que veio de Alexandria. Então Estevão não está diante de qualquer pessoa. Ele está diante de, vamos se dizer em nossa linguagem hoje, PhDs, pessoas que têm grandes influências e que também grande conhecimento. Qual é o quarto grupo? Da Cilícia e da Ásia. Veja, disse Gustavo Nunes, teve esse grupo também. Cilícia,
para conhecimento dos irmãos, é que fazia fronteira ali com a Síria, que é a cidade de Tarso, ou seja, Tarso, né? A região ali aonde o apóstolo Paulo nasceu. Paulo fala isso em Atos 22, que ele era dessa região, Tarso da Cilícia, lugar onde fazia, onde construía algo para as tendas, essas coisas. Mas é região da onde saíram pessoas influentes, e alguns até entendem que o apóstolo Paulo fazia parte de uma dessas sinagogas também. Porque na mesma leitura, Atos 7, 58, colocaram as vestes de Estevão, olha só, na mão de um jovem chamado Saulo. E isso nos chama muito atenção, queridos. Sabe por quê? Porque Paulo é que segura a veste de Estevão, Saulo. Será que isso não mexeu na sua consciência? Quem sabe estava ensanguentado aquela vestimenta? E ali Paulo, com aquela vestimenta na mão de Estevão, ele está dizendo, ele entende-se o quê? Aqui na minha mão, será que algo não falou na consciência dele? Está na minha mão aqui. Eu tenho na minha mão um testemunho de alguém que morreu pela causa do rei. Será que isso não teve um impacto na mente de Saulo? Né? Porque no capítulo 8 ele vai se levantar para perseguir a igreja, no capítulo 9 ele já vai ter um encontro com Cristo. É para nós refletirmos. Dá para nós refletirmos. E nós vamos entender nessa lição algo muito importante. Palavra-chave é martírio. Nós vamos ver, queridos, que já na introdução vai falar que Atos 8.1 marca o início que foi anunciado em Atos 1.8. Veja que quando chega em Atos 8.1, a grande Saulo se levantando ali para perseguir os cristãos, exatamente porque não ter cumprido Atos 1.8. Então é importante nós entendermos, por eles não cumprir Atos 1.8, Atos 8.1 vai ter que cumprir neles. Né? Então é isso importante nós entendermos. Tópico 1 é Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada, ou seja, aprendendo com Estevão. Veja que ele foi contestado. Então a nossa fé vai ser contestada. Você está preparado para que a sua fé seja contestada nas academias? Você tem argumentos para rebater essas pessoas? Você é uma pessoa como o Estevão, que é cheio de fé e cheio do Espírito Santo? Então, devemos permanecer firmes, devemos a cada dia aprender, queridos, com Estevão. Porque a nossa fé, ponto 2, ela está sob ataque. Veja que esses ataques, como que aconteceu? Atos, capítulo 6, versículo 9. Esse ataque aconteceu, queridos, aqui desses 4 grupos que eu falei aqui para vocês. Esse nós chamamos aqui de levante, que é anistemi, com o sentido de levantar, que é o mesmo usado lá em Marcos 14:57, quando levantaram-se também contra o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que me chama a atenção, queridos, é que esse grupo de pessoas, e esse levante, esse ataque aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Perceba lá Atos 6:8, né? E Estevão era cheio de fé e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí, ó, versículo 9. E levantaram-se alguns, não é todos, mas era um grupo muito forte, muito influente. Perceba que esse levante aconteceu após Estevão fazer sinais por maravilhosos. Ou seja, houve aqui um ódio, né? Porque eles percebem que estão perdendo campo. Eles percebem que estão perdendo território. Eles percebem que as suas sinagogas frias e geladas estão sendo esvaziadas. Então eles vão se enfurecer contra Estevão. Né? Ele vai se enfurecer.
Então, uma igreja bíblica sempre está sob ataque e terá sua fé contestada. Mas para isso eu preciso ser como Estevão. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E o ponto 3 fala da disputa com Estevão, que é suscétil, que é traduzido aqui como disputavam, tem a ver com discussões religiosas ou então filosóficas. Então, cabe entender aqui que, como eu já disse, eles eram grandes influentes, pessoas também de Alexandria, que tinham muito conhecimento secular, conhecimento filosófico, como tinha o apóstolo Paulo. Paulo combater aqueles epicureus ali, ele tinha conhecimento da filosofia. Quando Paulo combate aquela filosofia, ele tinha conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, então não adianta. Tem que ter o conhecimento, mas não basta só o conhecimento. O Estevão também foi cheio do Espírito Santo. Ponto 4, veio a falsa narrativa, né? Veja que nos dias de Jesus aconteceu também, houve esse grupo. Alguns falou sobre Jesus, ele é bom. Outro grupo falou, não, ele engana o povo. Ou seja, houve-se essa polarização acerca da pessoa de Cristo. E assim vai ser com a minha e a sua vida, queridos. Existe algo que eu e você precisamos entender, que vai estar no tópico 2, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Deus na história do seu povo. Perceba o que foi que aconteceu, queridos. Quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, né, lá no seu capítulo 7, Estevão começa a falar dos seus antepassados. Começa a falar lá de Abraão, começa a falar de Isaac, Jacó, começa a falar lá de Moisés. Só que quando Estevão mudou o foco do discurso, Atos 7, 51, e quando estava falando das promessas de Abraão, de Isaac, de Jacó, aí quando ele mudou o foco do discurso, ou seja, esse discurso aqui não serve para nós. Quando Estevão tocou na ferida dorsal deles, Atos 7,51, ele diz: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resiste ao Espírito Santo, assim como fizestes os vossos pais, também vós está fazendo. Ou seja, quando Estevão mudou o foco do discurso, que atacou diretamente a coluna dorsal deles, aí eles se enfureceram. Quiseram apedrejar Estevão, né? Arrastando ele para fora da cidade, né? Foi sofrimento, foi perseguição. Tertuliano, né, um grande apologeta, dizia que quanto mais esmagaremos, mais cresceremos. E essa semente dos cristãos. A morte de Estevão foi uma semente para os cristãos, porque a partir de Estevão a obra começa a crescer e seguir avante. Atos ali, capítulo 8, vai começar essa progressividade ali, mais ainda na obra do Senhor. E Mateus Henry também, ele diz que Deus levanta fiéis sobre a cinza. Aos olhos do Senhor, uma simples execução. Mas, ou seja, aos olhos deles, uma simples execução. Mas diante de Deus é uma grande bênção. Para muitos ali foi uma execução. Mas aos olhos do Senhor foi uma grande bênção. Levou muitos à vida. Levou muitos à vitória. Então, isso é muito importante. Porque Estevão, queridos, ele estava ali e, como eu disse, atacou diretamente a coluna dorsal, ponto 2, nesses corações endurecidos, vossos pais, e aí atinge diretamente a eles. Então, quando isso acontece, não perder a oportunidade de querer tirar a vida de Estevão. Mas ele foi fiel até o fim. Ele foi rejeitado aqui na terra, mas ele foi aceito no céu. Porque Estevão, ele, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no céu e viu o céu aberto. A última vez que o céu se abriu foi no batismo de Jesus, lá em Lucas capítulo 3. Mas agora o céu vai se abrir para receber Estevão e Jesus vai se colocar de pé. Porque no Salmo 110, ele está sentado à direita de Deus, mas aqui ele vai se colocar de pé para receber a Estevão, o grande martírio.
Olha que honra, olha que privilégio de servir a Deus, de ser cristão. Ele foi rejeitado aqui, mas ele foi aceito nas mansões celestiais. Talvez você é rejeitado aqui na terra, como muitos outros santos foram rejeitados, mas, como diz uma famosa frase, todo aceito um dia foi rejeitado. Perceba que Moisés foi rejeitado até por alguém de dentro da casa. Davi foi rejeitado até pelos seus pais, né? Quando foi lá para ungir, ele estava lá no campo, ó, tem um, não falou nem o nome. É o menor, que apacenta as ovelhas. Ou seja, não quis nem fazer, pai não quis nem fazer menção do nome do filho. Foi rejeitado. Por que não dizer Jesus, que foi rejeitado também? Estevão foi rejeitado, mas todo rejeitado, todo aceito um dia foi rejeitado. E aqui, ele não olhou para quem estava jogando a pedra. Eu fico vendo que Estevão, ele estava tão focado no céu, cheio do Espírito Santo, que ele não quis nem saber de onde estava vindo a pedra. Assim também eu e você, não se preocupa de onde está vindo a pedra. Hoje as pessoas querem saber se estão falando mal de mim. Vai na rede social, vendo quem está falando mal dele. Não se preocupa, que foca no céu. Quem tem foco no céu não se preocupa de onde está vindo as pedras. Não se preocupa. Como tem aquela famosa frase, deixa as pedras vinhas junto ao castelo. Jogaram, a João 8, jogaram um monte de pedras acusadores. Não. Porque Jesus falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Se é pecado, ninguém atirou. Mas e quem? Aquela mulher adúltera ficou diante de quem? Ficou diante de Jesus, que é a pedra principal de esquina. Ou seja, ninguém jogou pedra, porque a pedra grande, a pedra maior, a principal de esquina está lá. Perto como seu advogado, trazendo perdão e a reconciliação sobre a vida dela. Toca o texto, né? Vai lá sobre foi o martírio da igreja, contendo a cruz, a vitória na cruz, ele viu o céu aberto do homem à direita de Deus. No fim de tudo, depois, ele perdoou o agressor. Ou seja, o que eu vejo aqui, queridos? Que Estevão aprendeu com Jesus. E quem aprende com Jesus, ele faz igual Jesus fez. Porque quando Jesus estava lá na cruz, ele falou, Senhor, não imputes o pecado, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Estevão fez a mesma coisa. Porque lá em Atos 7, 60, diz assim, de joelhos clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Isso, região por aquelas pessoas que estão morrendo, está sendo apedrejado, mas está orando pelos inimigos. Esse é o evangelho. O evangelho, ele é diferente das pessoas que não são cristãos. Estou falando de cristão que realmente tem a Deus, é fiel e tem um caráter. Porque qualquer um fala que é evangelho. Mas o evangelho é renúncia. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é mudança. E esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento é mudança. É transformação de vida. Quando eles não conseguiram resistir à sabedoria de Estevão, partiram para o suborno. Porque eles não tiveram argumento. E aí o cristão vai fechar a boca dessas pessoas que levantam falsos argumentos sobre o cristianismo. E hoje está na mídia em todos os lugares. Mas quando não tiveram argumento, não tiveram poder, subordinaram o homem, acusaram Estevão. Ele morto. Porque você fala ao testemunho alguém que morre pela causa do Senhor. Quantos cristãos morreram pela causa do rei? Porque Estevão não morreu por causa. Porque morrer por causa é morrer por algo, por alguma coisa. Não, mas ele morreu pela causa do Senhor. Pela causa do Senhor. Então vale a pena ser fiel. Assim como Estevão, que significa coroa. Ele foi até o fim e recebeu a sua coroa. Se eu e você, se nós perseverarmos até o fim, em meio às acusações, em meio ao suborno, em meio às invejas, em meio aos levantes sobre a vida, nós recebemos a nossa coroa, a coroa de vitória. Paulo diz lá em 2 Timóteo 4, 7, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, não saiu na carreira, como diz meu pastor Edvanir. Ele não saiu na carreira, mas ele acabou a carreira e guardou a fé. E diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Não somente a mim, mas a todos que aguardam, que amam a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um.